Sim, eu não posso te falar que tem mais ou menos comprometimento, eu não posso falar isso. O que eu posso falar é que a gente, mais uma vez, a gente chega numa final invicto, né? E pode Infeliz ser a melhor campanha da história da Sim, Libertadores, tá? pode sim, eu vi. Empate ou vitória, a gente... Eu ia falar isso aí, a gente pode fazer a maior campanha da história da Libertadores, mas trazendo um pouquinho a pergunta que você falou em relação ao ano passado, a gente chegou invicto na competição, empatamos o jogo final e perdemos na prorrogação. A gente segue na Libertadores, né, no outro ano, e a gente chega invicto de novo, sendo que dessa vez, se o Flamengo for campeão, será é a maior trajetória de um time Mesmo sul-americano, que né? empate, tá? Mesmo que Tomara, seja nos pênaltis, tomara que não. tomara que não. Mas assim, eu acho que isso aí demonstra a força desse elenco, a grandeza desse elenco. É, nos últimos 3 campeonatos brasileiros, a gente ganhou 2 e um ficou em segundo lugar. A gente vem aí também no Campeonato Brasileiro atrás dessa competição. Você pode ter certeza absoluta, a torcida do Flamengo pode ter a certeza absoluta que nós vamos até o final nessa competição. Não tem nenhuma pessoa dentro do departamento de futebol profissional do Flamengo que não acredite nesse título ainda, mesmo sabendo que esses 7 pontos do Palmeiras é uma eternidade, é muita diferença. Mas Ainda, você já teve diferença maior, em sim, menos tempo. é isso que eu ia falar. Em 2009, com o próprio Palmeiras, o Flamengo estava 13 pontos atrás, conseguiu retirar e foi campeão. Em 2021, São Paulo teve 11 pontos na nossa frente, a gente conseguiu retirar e ser campeão. Enfim, mas mesmo assim, esses 7 Difícil. são muito difíceis, mas é o que eu falei. Ninguém vai entregar os pontos enquanto matematicamente a gente não conseguir alcançar é, esse título. Vamos em frente aí. Espero aí que nesse próximo jogo aí a gente reencontre as vitórias, até porque a gente não tem a gente não tem margem mais de erro de manobra. A gente não tem mais disso, a gente tem essa consciência e isso faz parte. Vamos tentar aí. Com o Oscar foi o que aconteceu. A gente enxergou teoricamente uma oportunidade de contratação, já que ele fez a opção de passar esse final de ano longe dos gramados, e a gente entendia que um jogador de alto rendimento, que não estava com problema nem de lesão, nem com qualquer tipo de punibilidade em relação a cartão vermelho ou algum doping, alguma coisa, é longe disso. Então a gente entendia que, ou não entendia, como um atleta de alto rendimento poderia ficar tanto tempo parado sem estar estando bem. E essa foi a nossa tentativa, a gente decidiu entender o que estava acontecendo, mas infelizmente os chineses bateram o pé e falaram que não iam liberar ele de nenhuma maneira para nenhum time não brasileiro, mas da América Latina. E Então foi específico com a América Latina. Talvez se fosse Europa eles liberavam. eu não sei, Não sabe. eu não sei. Mas o que aconteceu foi que o Oscar queria vir para o Brasil. Ele queria passar um tempo no Brasil. Oscar que muito novo foi para fora. Ele com 24, 25 anos foi para a China. Ele teve uma opção pela China muito cedo. Lógico, logo que teve o grande boom no mercado asiático. E foi ficando por lá. Foi o que. Eu acho que ele chegou em 17, 18, 19, 20, 21. Foi ficando, passou a pandemia, que lá foi pedreira lá na China, lá, em relação a você não poder ir com familiares, não entrar filho, não entrar ninguém em determinado momento. Enfim, ele passou por tudo isso e chegou um momento que ele achou que deveria, por 3, 4 meses, ficar mais próximo da família. A gente entende. E eu tentei lá. Pô, já que estava aí, eu falei, eu vou tentar. Mas aqui, Até para me assegurar que ele não fosse para outro lugar aqui. Mas ele tá chateado, né? De não ter...
tido essa oportunidade até pra continuar jogando. Eu acho que se ele estiver chateado, ele tem que estar chateado com os chineses. Não, é com eles mesmo, é isso mesmo. Isso. A informação que saiu é que ele iria tentar a rescisão porque tá chateado com o que seria um egoísmo da parte dele. 2 anos e meio de contrato lá, não sei como é que, se é possível ou não esse rompimento. Mas você vai continuar tentando. Sim, ele é um jogador que interessa pra gente. E no meio disso aí também, Papa, começou a se fechar as janelas, né? Sistematicamente. Claro. Primeiro fechou a da Copa do Brasil, depois fechou a da Libertadores, depois fechou a do Campeonato Brasileiro. Então, assim, também não tinha sentido de ficar também batendo nessa tecla. E outro ponto, que eu fiquei pensando um pouco para frente. Eu falei, cara, se os chineses não querem liberar agora, se não é a vontade dos chineses, e teoricamente eu vou ter que conversar com esses mesmos chineses daqui a 6 meses, eu acho que tem que se respeitar. Não desgastar a relação. Exatamente. Já que, mesmo que eu não estivesse indo direto lá, você não se iluda. Qualquer entrevista minha aqui, qualquer declaração minha aqui, eles estavam analisando e vendo lá. Então eu fiz a opção e foi de coração, de respeitar a posição dos chineses, a posição do presidente, das pessoas que tomam conta lá do clube chinês, até porque eles têm um jogador com contrato em vigência e eles deixaram claro que não queriam liberar esse jogador para qualquer lugar, e eu fiz a opção de respeitar mais do que nunca isso aí, até para não ter nenhum problema um pouco mais na frente, caso a gente ache que tem que fazer alguma incursão em relação a esse jogador. Agora ninguém falou da mãe do Pedro. Se isso ajudou, porque, porra, se a gente tá, imagina a mãe dele. Se isso ajudou até o Flamengo. Por quê? Olha só, fez uma pressão danada, o Palmeiras quer, ou seja, o Palmeiras queria contratar o jogador mais importante do Brasil, vamos dizer assim, colocar entre aspas. O Palmeiras fez a movimentação certa, tem que respeitar. Mas valorizou o jogador do Flamengo. Sim, mas o que valorizou o jogador do Flamengo é a performance do jogador que está acontecendo nesse momento. Não acho que não foi outra coisa. É a convocação que está sendo feita nesse momento dele. Entendeu? Isso que valorizou, não é um clube A ou B aqui no Brasil achar que se quiser contratar o jogador vai valorizar. Então, assim, o Pedro é um jogador que a gente sempre teve a certeza dele, a convicção dele. Não estava jogando por situações táticas e não técnicas. Então, agora entrou, está bem, está fazendo gol. É bom dizer que o Gabigol está sendo muito parceiro dele, se colocando à disposição, até jogando em outro determinado lugar em campo, para poder contribuir com isso aí. E eu acho que ganhou o Flamengo, ganhou a torcida do Flamengo, ganhou o Dorival e ganhou todos nós. E em relação também à convocação, eu acho que é o seguinte, o jogador mais certo do Flamengo para a Copa do Mundo, nas convocações, para mim, é o Everton Ribeiro. Porque se não for o Everton Ribeiro, a gente tem que questionar alguma coisa ao Tite. O Tite, ano passado, tirou o Everton Ribeiro desde sempre. Chega agora, numa época em que o Flamengo está na reta final, na hora que o Flamengo está precisando de todos os jogadores, no meio para final de temporada, num jogador que não tem 20 anos, 25 anos, nem 27 anos. Então, se ele está chamando o Everton Ribeiro agora, mais uma vez, espero que o Tite, no final do ano, convoque ele, porque senão não vou entender essa sacanagem. Mas eu acho que ali, falando um pouquinho dessa convocação, acho que ali, na verdade, é mais um teste, porque é a última convocação, são os dois últimos amistosos. Como é que é um teste? Não, porque ele tá em dúvida entre Felipe Coutinho e Everton Ribeiro. Os dois, ele convocou o Everton Ribeiro a vida toda. Mas agora, esse ano, o que aconteceu? Eu vou explicar pra vocês, porque eu tava acompanhando esse início do ano. Você tem a tua análise, eu tenho a minha, eu respeito a tua. Não, mas não é nem questão de análise. Bem, ele teve um momento ruim. Não é nem questão de análise, porque o que acontece? No início do ano, o Tite convocou o Coutinho e o Everton Ribeiro.
Depois, não convocou mais o Everton, convocou o Coutinho. Agora, o Everton voou, tá decolando na temporada. E o Coutinho não tá numa boa fase, assim como o Everton. Então você... Mas o Tite já falou, inclusive ele falou hoje na coletiva, que esses 2 jogadores estão disputando, entendeu? Então, ele até não convoca, por exemplo, o Tite não convocou o Gabriel Jesus, que era o nome que todo mundo estava pedindo pelo desempenho dele no Arsenal. Então, eu acho que justamente tá entre Everton e Coutinho, entendeu? Mas eu entendi o que você falou e eu concordo também. Mais uma vez, o que você está falando, você está corroborando mais ainda, está falando melhor do que eu queria falar. A gente tem um ano passado em que tem jogos em 3 dias. O Everton não é um menino. Ele era convocado para a seleção brasileira. E o Tite tinha análise dele e tem análise dele. Você começa o ano, ele faz outras convocações e não leva o Everton Ribeiro. Eu acho que a partir do momento que o Everton Ribeiro começa a ter essa performance e é chamado de novo numa época do ano em que o Flamengo precisa do jogador, numa época do ano em que o Flamengo necessita do jogador. Se o Tite está convocando ele, na minha avaliação, é porque ele tá... a gente está 3 meses na Copa do Mundo. 2 meses vai ficar fazendo teste até quando? Daqui a pouco tem que fechar. Então, assim, na minha avaliação, o Everton Ribeiro, é só isso que eu tô falando. Claro. O Everton Ribeiro tá à frente, eu tô falando como jogador do Flamengo, tá à frente de todos os outros. O Pedro está sendo chamado agora, não foi chamado para trás. O Gabigol foi chamado para trás. Então, o único jogador que foi chamado para trás vamos dizer e assim, agora é nesse sentido que eu falei que, para mim, o Everton Ribeiro está muito próximo, porque eu não acredito que o Tite não vai chegar lá na frente e não vai chamar o Everton Ribeiro depois de ter convocado ele numa hora dessa. Importante para o Flamengo, importante num momento crucial da temporada. Mas perde 2 jogos ou é um só, você sabe? Eles ainda não decidiram. Seja meio, Papa. Não, eu sei, é porque parece que tem um treino que você falou no dia seguinte do Fla-Flu lá na França. A seleção se apresenta, os jogadores se apresentam porque eles começam a treinar no dia 19. Então corre o risco, mas até o Kleber Xavier falou que eles ainda não decidiram se esses jogadores se apresentam, esses jogadores que têm ainda partidas pelos seus clubes, se eles se apresentam antes ou depois, né?